O que sentimos no instante da morte e a relação com as experiências de quase morte e as drogas psicodélicas. Veja como é a vida. Você nasce, cresce, passa pela infância e adolescência. Chega a época do namoro, se apaixona por alguém, casa, constrói uma família, trabalha e antes que você perceba, chega a hora da próxima parte, a morte. O maior de seus fatos existenciais está à sua frente, a decomposição completa de seu ser. Seu fim chegou. A morte é plural. Há uma variedade imensa de formas de morrer. As que mais matam são as doenças cardíacas e o câncer. Mas saiba que cerca de 600 pessoas morrem a cada ano por asfixia erótica. Isso mesmo, asfixia erótica. A morte chega para todo mundo e você não é exceção. Pode ter certeza que no dia da sua morte, você experimentará a morte clínica quando a respiração e a circulação sanguínea param. Para a maioria das pessoas, a morte não é completamente instantânea. Seja como for, a morte assusta e fascina. A morte é o descanso compulsório. Sua vontade de viver é indiferente perante ela. O que a ciência pode nos dizer a respeito dos momentos finais de nossas vidas? O que se passa dentro do nosso cérebro? Quais são as nossas experiências nesses momentos finais? Na hora final, nos seus últimos suspiros, quando a morte se avizinha e é esperada, as pessoas mostram poucas reações, estão em algum estado de entorpecimento. É por causa disso que temos a sensação de que a morte é um desaparecimento sonolento e consciente da vida. Isso é o que nós imaginamos acontecer, mas não é bem assim. Em 2013, cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, realizaram alguns experimentos que mostraram uma história muito diferente. Eles mediram em laboratório a atividade cerebral de camundongos moribundos e aconteceu algo interessante. Depois que os camundongos sofreram parada cardíaca e ficaram sem batimentos cardíacos ou respiração, seus cérebros mostraram um aumento na atividade geral, com níveis baixos de ondas gama que estavam mais sincronizadas em todo o cérebro que em estados normais de vigília. É um tipo específico de atividade cerebral que foi associado à percepção consciente das pessoas em estudos anteriores. O experimento desafia a noção de que o cérebro fica inativo durante a morte. Em outras palavras, os camundongos podem ter tido algum tipo de experiência enquanto estavam entre a morte clínica e a morte cerebral completa. Diante desse contexto, tira-se uma conclusão. Existe um período de maior consciência antes da inconsciência derradeira. Os humanos podem sentir as mesmas experiências que os camundongos. Sabemos que nós temos cérebros maiores e mais complexos. Porém, um experimento muito interessante foi realizado no Imperial College em Londres, no Reino Unido, em 2018. E esse experimento lançou luz sobre como pode ser a morte em humanos. Esse experimento teve como finalidade investigar as semelhanças entre dois fenômenos muito diferentes. De um lado, temos as experiências de quase morte e de outro lado, as drogas psicodélicas, como a ayahuasca. As experiências de quase morte são alucinações experimentadas por cerca de 20% das pessoas que foram ressuscitadas após a morte clínica. Já as alucinações causadas pela dimetiltriptamina, a DMT, uma droga psicodélica que gera de forma confiável um amplo espectro de efeitos subjetivos nas funções do cérebro humano, incluindo percepção, afeto e cognição. A DMT é encontrada em várias plantas, entre elas a ayahuasca, usada em rituais do Santo Daime, mas também pode ser produzida em laboratório. Os participantes do estudo receberam doses de DMT
e depois que voltaram à realidade, foi pedido que eles descrevessem suas experiências usando a lista de verificação comumente usada para avaliar a experiência de quase-morte. Para a surpresa de todos os cientistas, as semelhanças entre esses dois fenômenos são imensas. Eles possuem uma quantidade incrível de pontos em comum, entre elas sensações como transcendência de tempo e espaço e unidade com objetos e pessoas próximas. A experiência de quase-morte revelou-se surpreendentemente parecida com a de um poderoso alucinógeno. Quando consideramos a morte, pensamos nela como um processo sinistro e tedioso. Mas se esse processo for mais próximo a uma experiência psicodélica, o que esse experimento nos revela sobre a morte? A principal lição da pesquisa é que podemos encontrar morte na vida e nas experiências de vida. No decorrer desses fenômenos, há um aumento na atividade cerebral elétrica. Essas ondas gama parecem ser muito pronunciadas e podem ser responsáveis por experiências de quase-morte. Também existem regiões específicas do cérebro, como as que chamamos de lobos temporais, áreas que lidam com a memória, sono e até aprendizado, que também podem estar relacionadas a essas experiências. De certa forma, nossos cérebros estão simulando uma forma de realidade. Cerca de 20% das pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, mas sobreviveram, relatam experiências de quase-morte. Será que todos que sobreviveram tiveram a experiência, mas poucos se lembram dela? Ou será que essas experiências só ocorrem com algumas pessoas? É grande a possibilidade que haja falta de memória devido a diferentes motivos. Dentro desses experimentos, notou-se que quanto maior a dose de DMT psicodélico, uma parte da experiência vivida também é esquecida. Podemos dizer que a experiência, por ser uma coisa totalmente nova, é mais difícil descrevê-la. Quando uma experiência transcende a capacidade de ser descrita por linguagem, temos dificuldade de lembrá-la, mas também pode ser que algumas pessoas simplesmente não experimentem. Há outras pesquisas que podem ajudar na compreensão da morte? Sim, elas existem. Veja o caso dos exames cerebrais. Eles são capazes de coisas impressionantes. Podemos descobrir através deles o que está acontecendo com o cérebro. Vai chegar um dia em que nossas técnicas de imagem cerebral estarão tão avançadas que poderemos ler a mente das pessoas para chegar perto de entender quais são os mecanismos cerebrais que sustentam essas experiências incomuns e extraordinárias. A ciência da morte é incipiente ainda, mas diante desse terreno obscuro já obtivemos avanços que nos deixam otimistas. Um desses avanços diz respeito às pessoas que tiveram experiências de quase-morte. Frequentemente, elas relatam sentimento de calma e serenidade, com redução do estresse associado à morte. Elas relatam que essas experiências são indolores, significando que a consciência aumentada pode ser sem dor durante a morte. Durante o decorrer da morte, nos seus instantes finais, a pessoa perde seus sentidos numa ordem específica. Ela deixa de ter fome e sede. Em seguida, deixa de falar e ver. A visão e o tato duram mais. O cenário pode ser desenhado da seguinte forma. A pessoa, nesse exato momento, resta-lhe a capacidade de ouvir e sentir o contato físico de seus entes queridos, mesmo parecendo estar inconsciente. Um exame de ressonância magnética recente de um paciente com epilepsia, à beira da morte, mostrou atividade relacionada à memória e aos sonhos, levando à especulação de que pode haver alguma verdade na frase "você verá a vida passar diante de seus olhos". Esse cenário comum nos remete a uma consciência elevada durante os instantes finais de nossas vidas. Uma consciência alucinatória, produzida pelo nosso cérebro, uma última viagem psicodélica antes do nada derradeiro. Vivemos
em uma sociedade onde fomos ensinados a negar a morte e, por isso, sempre tentamos varrê-la para debaixo do tapete. Essa pesquisa psicodélica nos deixa uma grande lição, a de como enfrentar a morte com menos medo e mais naturalidade. Não tem como fugir da morte, não há escapatória possível. Todos um dia vamos para a terra dos pés juntos, mas uma coisa tem que ser dita. Esses experimentos mostraram que a transição entre a vida e a morte pode ser muito mais emocional e até psicodélica do que poderíamos esperar. A evolução nos programou a temer a nossa morte, mas nada nos proíbe de buscar melhor compreensão sobre esse fenômeno. Entender a morte mais profundamente nos deixa mais preparados para quando ela chegar. Pelo visto, a morte não é tão ruim assim. Ela é apenas o retorno para o que nós éramos antes de nascer, elementos químicos primordiais. O último instante de nossa vida é, provavelmente, indolor e potencialmente psicodélico. Pelo jeito, a morte é o êxtase de sensações, experiências nunca antes vividas, um instante efêmero e psicodélico.